Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Hoje nós vamos ter a ceia do Senhor. Eu quero trazer uma reflexão das nossas vidas nessa noite. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. Amém? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. A carta de Paulo a Timóteo foi um dos últimos escritos do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreveu a sua carta a Timóteo, ele já estava no fim do seu ministério. O apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, talvez um dos maiores evangelistas que nós já tivemos em toda a história do cristianismo. Ele é responsável pela maior parte dos livros do Novo Testamento. Um fiel servo, discípulo de Jesus, apaixonado pelo Senhor e pela obra do Senhor. Paulo deu seu sangue pelo Evangelho. Ele deu a sua vida pelo Evangelho. Timóteo era um jovem que estava iniciando o ministério. E Paulo, que viveu toda a sua vida após sua conversão em prol do Evangelho, se entregou inteiramente ao Evangelho. E Paulo fazia um trabalho com companheiros, com parceiros, Barnabé, Timóteo, Tito e outros. Só que o final do ministério de Paulo foi um final triste, porque ele está preso e ele foi abandonado, ele ficou só. Ele escreve para Timóteo dizendo o seguinte, você pode acompanhar na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 15. Ele diz assim: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Ele diz que todos o abandonou. Todos abandonou o apóstolo Paulo, com exceção de Onesíforo, que foi um refúgio. A versão, a palavra grega que traduzida aí, que deu recreação, refúgio, ânimo ao apóstolo Paulo. É como se Onesíforo fosse um recreio para Paulo quando este estava algemado. Então nós estamos aqui diante de um homem no fim da sua vida, preso e abandonado.
Às vezes a gente fica pensando, como pode ser isto? Um homem que se dedicou tanto ao Evangelho do Senhor, poderia ter um outro final. Esse homem poderia estar abatido, porque ele, que viveu tanto em prol do Evangelho, e levou tantas pessoas para Cristo, e foi ele, o próprio Paulo, um homem que estimulou tantos outros líderes, e no fim do seu ministério ele está só, abandonado, preso. Depois daqui ele é decapitado, ele é morto. Como pode o homem nessa situação? Ele deveria estar se queixando de Deus, dizendo: Senhor, eu me entreguei tanto, e o Senhor me deixou nessa situação, aqui nessa prisão, algemado, e eu sei que em poucos dias eu serei morto, e abandonado por pessoas que eu levantei, que eu formei. Ele poderia estar se queixando de Deus, mas esse homem, ele está escrevendo para um jovem que está começando o seu ministério, que está iniciando o seu ministério, e ele está dizendo para esse jovem, esse homem chamado Paulo, abandonado, que está só, preso, que não teve nos dias finais da sua vida, dias de glória, algemado, sozinho. Esse homem está escrevendo para um jovem que está começando um ministério, e ele está dizendo: Timóteo, meu filho, combata o bom combate, não te envergonhas do Evangelho. Isso é muito precioso. O Paulo dá alguns conselhos para o Timóteo, que eu quero compartilhar com você, porque para você que está aqui hoje à noite, que às vezes se encontra em situações, em circunstâncias desfavoráveis, e você às vezes começa a se queixar da vida, reclama de tudo, e pergunta por que isso está acontecendo comigo. E às vezes você faz até muita coisa para Deus, talvez você seja até muito íntegro, mas aí você às vezes espera que as coisas aconteçam como resultado da sua bondade, ou da sua integridade, que as coisas tudo ficam boas, mas às vezes as coisas não são assim. Infelizmente muitos começam a reclamar e dizer: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Será que eu mereço isso? O que eu fiz, Senhor, para merecer isso? Nós não vemos Paulo em momento algum ele reclamando disto, apesar de ser abandonado por pessoas que ele mesmo levantou, sozinho. Não vemos Paulo se queixando, murmurando, não vemos. Nós vemos Paulo dando conselhos a um jovem que está iniciando o ministério. Isso me impacta. E veja que conselhos ele dá para o jovem Timóteo. Acompanhe comigo. Eu serei bem breve, mas eu quero hoje que você medite nisto. 1 Timóteo 1, versículo 15. Ele diz assim: essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Desculpe, irmão, versículo 5. Eu vou ler a partir do versículo 3. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se dê a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificações de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Qual o conselho que Paulo dá a Timóteo? Ele diz assim: Timóteo, não dê ouvidos àqueles que ficam criando
situações infundáveis, que ele chama aqui de fábulas, de questões que não levam a nada. Não perca o seu tempo com isso, não foca nisso, Timóteo. Agora, se tem algo que você deva se firmar, fazer, Timóteo, é expressar amor. Aleluia. Eu estou com uma versão aqui que eu achei muito interessante. A essência de tudo que enfatizamos é simplesmente o amor. Amor não contaminado por interesse próprio e fé corrompida, ou seja, uma vida aberta para Deus. O que se distancia da essência logo se perde num labirinto de futilidades. Eles se apresentam como especialistas em assuntos religiosos, mas a despeito de toda a eloquência, não sabem o que estão falando. O que Paulo está dizendo para esse jovem Timóteo, o homem que no fim da vida está abandonado, e aconselhando o que está começando, ele diz: não perca a essência. Não perca a essência. E a essência da vida, Timóteo, é o amor. A essência de tudo que enfatizamos é simplesmente o amor, mas o amor não contaminado por interesse próprio, e uma fé que não se corrompe. Então mantenha-se firme na essência, e a essência é o amor. A essência é uma fé que não se corrompe. A essência, Timóteo, é uma vida aberta para Deus, onde a sua consciência não pese, onde você pode dormir todos os dias com uma consciência livre, aberta para Deus, que você não tenha que se envergonhar diante dos olhos de Deus, que você termine o seu dia bem, que você, Timóteo, viva toda a sua vida em prol do Evangelho, e que chegue no fim da sua vida. Eu estou parafraseando porque estamos ouvindo um homem que está no final da vida. Que você chegue aonde eu estou, Timóteo, com a consciência livre, com uma fé que não se corrompeu, que sempre viveu na essência, e a essência do que falamos é o amor, uma fé não corrompida, aleluia, uma vida aberta para Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Hoje existem muitas facilidades, primeiro, para que você saia da essência. Você deixe de amar. Amar a Deus, amar a si mesmo, amar a sua esposa, amar o seu próximo, amar pessoas. Que você deixe a sua fé se corromper, que a sua consciência pese. Vale a pena a gente manter a nossa vida pura. Você pode dizer amém por isso? Vale a pena a gente não se corromper. Vale a pena a gente não se entregar às paixões deste mundo. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Segura aí. Vamos para outro conselho que Paulo deu a Timóteo. Versículo 18. Ele diz assim: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Numa versão que eu tenho aqui, bem contemporânea, diz assim, esses versículos:
Estou passando essa tarefa a você, meu filho Timóteo. A palavra profética dirigida a você nos preparou para isso. Todas aquelas orações serão atendidas para que você faça um bom trabalho e seja destemido em sua luta e apegado à fé. Afinal, estamos numa guerra. Alguns, você sabe, por relaxar na firmeza e por pensar que qualquer coisa é válida, fizeram da vida de fé uma bagunça. Himeneu e Alexandre estão entre eles. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. O apóstolo Paulo era um homem determinado. Ele sabia o que era a verdade. Ele sabia exatamente toda a sua vida em que ele deveria se firmar, a verdade de Deus. Paulo não tinha duplicidade, ele não tinha pensamento duplo, ele não ficava dividido, será que isso é de Deus ou não é de Deus? Paulo era um homem que ele sabia a verdade, conhecia a verdade. E essa verdade que Paulo vivia, que conheceu aos pés do Senhor, construindo uma vida em Deus, construindo a sua espiritualidade em Deus, não desviou, não se afastou. E por Paulo ser um homem conhecedor da verdade, ele sabia aqueles que estavam pregando algo que não era verdade. E pessoas que até caminhou com ele. Ele cita o nome de Himeneu e Alexandre. E Paulo, sem nenhum temor, medo, ele diz: eu entreguei esses dois a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Eu entreguei a Satanás. O que Paulo obviamente está dizendo que Alexandre e Himeneu foram dois companheiros que conheceu a verdade, mas que se desviou da verdade. E agora eles estavam vivendo uma vida muito contrária a tudo aquilo que eles ouviram. E Paulo entende isso, que era uma blasfêmia o que eles estavam fazendo. Por isso Paulo diz assim: eu entreguei a Satanás. Pode um homem entregar outros a Satanás? Como pode o apóstolo Paulo, que antes falou a Timóteo de cheio de amor, viver a essência, o amor, e agora ele entrega dois indivíduos a Satanás? Será que ele deixou de amar o Alexandre e eu ia falar Himeneu aqui, Himeneu? Ao entregar esses dois indivíduos a Satanás, Paulo deixou de amá-los? Nós precisamos entender o seguinte, queridos: a verdade de Deus nos leva a amar profundamente as pessoas, é claro, mas a verdade também nos leva a não deixar que as pessoas continuem vivendo, blasfemando contra Deus. Que tudo aquilo que Deus odeia, a gente passa a odiar. O que Deus ama, a gente ama, mas o que Deus odeia, a gente odeia. O fato de Paulo entregar esses dois homens ao diabo, a Satanás, porque esses dois homens estavam vivendo uma vida de blasfêmia. E uma vez que eles, como líderes, blasfemando, levaria outros também a blasfemar e a se desviarem da verdade. O que Paulo está dizendo é que é preferível entregar esses dois homens ao diabo, a Satanás, porque para que eles sejam tratados, do que vidas serem destruídas por intermédio delas. Deus odeia isto. Deus odeia quando alguém está sendo tropeço para outros. Deus odeia quando aqueles
que se passam, que imitam cristão, seguidor de Jesus, mas vive mentira e andam semeando coisas mentirosas na vida de outros, afastando da verdade. Deus odeia isso. E isso que Deus odeia, a gente também não pode se conformar. Por exemplo, se tem alguém que aconselha você, presta atenção, homem, um grande amigo seu, que aconselha você a ir namorar outras mulheres, sair com outras mulheres, você acha isso correto? Sim ou não? Você acha isso certo? É um bom amigo? Pois aquele que faz isso, essa prática, eu odeio. Se uma pessoa permanecer num erro desse, se alguém aqui na igreja estiver semeando isso entre jovens, para namorar com todo mundo, fazer sexo, se eu souber disso, eu odeio isso, porque eu sei que Deus odeia. Eu sei que esse sujeito, essa pessoa que anda fazendo isso, está destruindo vidas. Eu tenho a coragem de chegar para essa pessoa e dizer assim: eu te entrego a Satanás, eu te entrego ao diabo, eu amo você e amo as vidas. Você está tão preso a isso, você não quer se libertar e não quer que outros sejam livres. Você não quer sair do pecado e está impedindo que outros saiam do pecado. Então eu te entrego a Satanás, porque tantas vezes você está ouvindo a verdade e você não está mudando de vida, continua a mesma pessoa, semeando divisão, semeando duplicidade de pensamento. Ou estou na igreja, fora da igreja, ouço uma verdade aqui, mas lá fora faço isso, aquilo, outro, pratico prostituição, adultero, minto, sou corrupto. Você que anda semeando isso e está todos os domingos aqui, ou todas as semanas aqui, e sai daqui como se nada de Deus você tivesse ouvido, sem nenhum compromisso, e pior, levando outros a caírem. Eu tenho coragem de fazer como Paulo fez: eu te entrego a Satanás, porque Deus odeia isso. Deus odeia isso. Lá na carta aos Coríntios, no capítulo 5, houve um caso de imoralidade dentro da igreja. O apóstolo Paulo diz assim: eu entrego esse indivíduo que fez tal coisa a Satanás. A Satanás. E sabe, irmãos, o que é entregar uma vida a Satanás? Veja, presta atenção nisso. Tem muita gente que fica com medo do diabo. Quem é fiel a Deus não precisa ter medo do diabo não, irmãos. Aleluia. Ele está debaixo dos nossos pés e já foi vencido. Você pode dizer amém por isso? Eu não tenho medo nenhum do diabo. Você tem medo? Eu não tenho. Sabe como a Bíblia apresenta o diabo também? O diabo é um agente do juízo de Deus. Sabia disso? Os demônios são agentes também do juízo de Deus. Eles são agentes do juízo de Deus. Lembra do Egito, as 10 pragas do Egito? Tudo que aquilo aconteceu. Tem gente aí que está assistindo muita novela da Record. Né? Para dizer a verdade, não assisti nenhum capítulo, mas eu soube que foi muito boa a imagem da travessia do Mar Vermelho. Mas não deixa de vir aos cultos não, viu, irmão? Cada novela da Record. Você está entendendo, querido, isso? O diabo é um agente do juízo de Deus. Então quando Paulo diz assim: eu entrego a esse agente do juízo de Deus a sua vida. Aleluia. O que Paulo está aconselhando a Timóteo? Timóteo, ama tudo aquilo que Deus ama, mas odeia o que Deus odeia. Deus odeia aquele que semeia contenda entre irmãos. Deus odeia isso. Deus odeia a injustiça, Deus odeia a opressão. Aquilo que Deus odeia, lute para que não aconteça. Amém? Dê um aplauso ao Senhor por isso.
Aleluia. Segundo conselho, terceiro conselho que Paulo deu a Timóteo, capítulo 6, capítulo 1, primeira carta a Timóteo, capítulo 6. Aleluia. Veja que coisa tremenda, Paulo diz assim no versículo 11: Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém, amém. Homem de Deus, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Em outras palavras, irmãos, torna a palavra de Deus viva em sua vida. Aleluia. Aquilo que você está ouvindo, viva, seja praticante. Não seja apenas ouvinte, mas um praticante. Ouvintes nós temos muitos. Eu às vezes entro em crise dizendo o seguinte: quantas pessoas todos os domingos ouvem a palavra de Deus, ouvem o Evangelho de Jesus, mas suas vidas não mudam. Eu às vezes fico pensando, será que nós precisamos ter mais conhecimento ou vivemos o que já conhecemos? Praticamos o que já sabemos. Se eu e você começarmos a praticar o que já sabemos, nós mudamos e mudamos outros. Se praticarmos o que já sabemos, irmãos, nós vamos mudar essa geração. Se eu e você vivemos o que já sabemos, o que já conhecemos, nós vamos mudar essa geração. A questão é, estamos vivendo o que sabemos, o que já conhecemos? Quando eu ouço Paulo dizendo a Timóteo, combate o bom combate da fé, presta atenção, que vale a pena a gente lutar conosco mesmo, para que a gente viva tudo o que nós ouvimos a respeito da fé em Cristo Jesus. Uma luta interior todos os dias. Primeiro, porque eu tenho dentro de mim uma natureza que não permite eu ser justo e praticar justiça. Eu tenho dentro de mim uma natureza impiedosa. Eu tenho dentro de mim uma natureza que não acredita no potencial que Deus nos deu. Uma natureza que tem dentro de mim tendenciosa a não amar. Uma natureza que tem dentro de mim a ser inconstante. Uma natureza que tem dentro de mim que não permite ser manso. Isso está dentro de mim. Então há uma guerra. E essa guerra, Paulo está dizendo assim: combata o bom combate da fé. Vale a pena isso, Timóteo. Meu querido, a luta que eu enfrento, que também o apóstolo Paulo enfrentou, você também enfrenta. A guerra diária, de todos os dias, para que você não viva a verdade de Deus, para que você não viva o que você está ouvindo hoje. Amanhã
você tem uma prática de vida totalmente ao contrário, à justiça, à piedade, ao amor, à fé, à mansidão, tudo ao contrário. Amanhã você chega na sua casa, é aquele marido mal-humorado, aquele marido que responde mal à esposa, que não cuide bem da esposa, é a esposa mal-humorada que não ama e não cuida bem do marido, são pais que enraivecem os seus filhos, são filhos que não amam os pais, que não honram os pais, ou seja, amanhã você esquece tudo, e você não se esforça a combater o bom combate da fé. O que é o bom combate da fé? Aquilo que você está ouvindo da verdade de Deus. Vale a pena, o que Paulo está dizendo, vale a pena a gente viver isso. Combata, Timóteo, o bom combate da fé. Para quê? Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e que de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Aleluia. É como Paulo está dizendo assim, sabe, irmãos, não basta apenas eu ficar dizendo que sou crente, não basta apenas eu dizer com minha boca que eu sou um cristão, sou de Jesus. Eu agora sou crente, eu agora sou um seguidor de Jesus, e na sua prática não ser coerente com o evangelho de Jesus. A sua confissão, ela é nula. O que Paulo está dizendo é que a confissão, a boa confissão perante muitas testemunhas, é a vida cheia de justiça, de piedade, de fé, de amor, de constância, de mansidão. É a prática. Então, a minha prática, a minha vida fala maior do que o meu discurso. A sua prática, a sua vida fala muito mais alto do que o seu discurso, meu querido. Deu para entender? Então, o bom combate da fé não é o discurso da fé. O bom combate da fé é a prática da fé. Vou repetir isso. O combate da fé não é o discurso da fé. O combate da fé é a prática da fé. A confissão da fé não é o discurso da fé. A confissão da fé é a prática da fé. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Você pode dizer amém por isso? E concluindo, poderia até dizer mais coisas, mas eu vou concluir aqui. Capítulo 2, versículo 1. Paulo diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, orações em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Eu exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Conselho que Paulo deu a Timóteo: no fim da sua vida, algemado, sozinho, abandonado, poderia ele estar murmurando, né, irmãos? Poderia estar dizendo assim para Deus: Deus, eu fiz tanto para o Senhor, onde o Senhor está me deixando? Onde o Senhor está me colocando? Bem que o Senhor poderia tirar o Império Romano, bem que o Senhor poderia matar o imperador, bem que o Senhor poderia matar esse desgraçado que está no governo. E sabe quem estava no governo, irmãos, que decapitou o apóstolo Paulo? Foi Nero. Nero botou fogo em Roma, culpou os cristãos.
E Paulo foi decapitado por Nero. Pois bem, o Paulo está dizendo para Timóteo: ore por todos os homens, inclusive pelos governantes. Olha, outro dia eu estava pensando assim, irmãos, eu fico imaginando quantas maldições a nossa presidenta tem recebido dos brasileiros. É ou não é verdade, irmãos? Quantas palavras de maldição contra ela. E pior, eu ouço muitos crentes amaldiçoando. E quanto que a palavra de Deus diz: ore, interceda por aqueles que estão no governo, ore, porque a gente esquece que ali está um ser humano, a gente esquece que ali está uma pessoa. O que Paulo conseguia distinguir era isto: Nero está no governo, é um homem mau, mas é uma pessoa que precisa de Jesus. E mesmo preso, o que Paulo está dizendo ao jovem Timóteo foi aquilo que ele viveu. Timóteo, use a prática de súplicas, de orações, de intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Em favor, nunca contra, nunca contra, em favor. É como Paulo estivesse assim: use súplicas, intercessão por todos os homens, inclusive os reis, em favor deles. Então eu ouço muitos crentes às vezes falando e amaldiçoando quem está no governo. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é levantar intercessão em favor deles. Deu para entender? Porque se Deus quiser derrubar, Deus derruba. Mas a minha função é dizer: Deus, em favor deles eu levanto súplica e oração, ações de graça. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo algemado, preso pelo governante Nero, e ele sabia que estava condenado à morte, seria decapitado em poucos dias. Esse homem dizendo ao jovem Timóteo: eu exorto, Timóteo, a você, eu, antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, de orações, de intercessões, de graça, em favor de todos os homens, inclusive pelos reis e pelas autoridades. Irmãos, Paulo era um homem que confiava que Deus está no governo de todas as coisas. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, aleluia, que a história está nas mãos dEle. É como se Paulo estivesse dizendo assim: o nosso papel é estar diante daquele que está sentado no trono, levantando clamores àquele que tem história nas mãos, a Ele. E nós somos parceiros de Deus para mudar a história. E o nosso papel é a intercessão. Os céus estão ouvindo a nossa oração, aleluia. E do céu vem o nosso socorro. Do Senhor vem o nosso socorro. Do Senhor vem o nosso socorro. Do Senhor vem o socorro para todos os homens, aleluia. Do Senhor vem o socorro para todos os homens. Ou você não crê nisso, meu irmão? Ou a gente deixou de crer que é do Senhor que vem o socorro, que é do Senhor que vem a solução? Ou deixamos de crer que Deus está sentado no trono? Nós devemos levantar um clamor a Deus. Vamos orar pelas famílias que estão sofrendo a tragédia que houve lá em Minas Gerais, nosso país. Tantas famílias perderam pessoas queridas, tragédia. E foi mais do que uma tragédia que aconteceu na França, que foi um ataque terrorista. Mas as vítimas ali, vamos orar, vamos interceder, vamos levantar um clamor ao Senhor, porque é do céu que vem o nosso socorro.
é do Senhor que vem o nosso socorro. Aleluia. Em outras palavras, viva uma vida comprometida com a oração. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.